Episódio especialíssimo do Tempo de Antena. Comigo tenho o Mário Valente, meu amigo de há muitos anos, meu vizinho na altura em que eu andava no secundário e meu mentor, porque era o vizinho mais velho, e quando nós temos 14 anos, seguir os vizinhos mais velhos é sempre uma boa ideia. Mário, bem-vindo. Quem é o Mário Valente? Quem sou eu? Onde estou? Porque é que eu vim aqui? Quem é que sou eu? Sei lá. Licenciado em Informática, há muito tempo atrás. Acima de tudo, considero-me empreendedor, fundamentalmente porque não gosto de trabalhar para os outros, gosto de seguir as minhas ideias e os meus timings. Tenho um mestrado MBA em Gestão de Empresas, que resolvi fazer para ver se supria alguma falta de conhecimentos para andar a criar empresas. Gosto muito de tocar guitarra, gosto muito de jogar jogos de computador, consolas. Mais o quê? Acho que basicamente é isso. Há uns anos atrás, convite do Mário, eu entrei numa aventura chamada Esotérica, o primeiro ISP em Portugal. E passaram-se uma série de fenómenos curiosos nesse projeto. Vou contar dois deles rapidamente. Mário confirma se é verdade ou não, mas na altura em que aquilo foi feito, as probabilidades de resultar eram muito pequenas, certo? Sim, aquilo foi começado sem sequer ser uma ideia de negócio. A ideia era... Eu era bolseiro investigador no LNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e achámos, eu e o Luís Sequeira, pomos aqui um computador em minha casa, isto tem mail e news, e pronto, era tipo montar uma BBS, ninguém pensava nisso como um negócio. Depois a aderência começou a ser de tal maneira que então é que resolvemos começar como um negócio, mas à partida não víamos sequer que fosse um negócio. Eu recordo-me na altura que apareceu uma telenovela chamada Explode Coração, em que havia uma menina qualquer muito bonita e um menino qualquer que devia ser muito bonito, que se apaixonaram via internet. E eu estou desconfiado que isso teve qualquer coisa a ver com o sucesso da Esotérica. Porque na altura ninguém sabia o que era a internet. Sim, isso já foi mais tarde, depois da empresa e da internet aparecer em Portugal. Foi em 94, 95. Isso, se bem me lembro, foi em 96 ou 97, ou uma coisa assim. Provavelmente 96. E sim, isso ajudou, obviamente, à popularidade da ideia de internet. Se bem que depois dava a geneirada da grossa. Porque as pessoas viam na novela eles a falar em tempo real, com vídeo e tudo, nas internets, e depois julgavam que podiam fazer a mesma coisa com modems de 14.4, e depois dava a asneira, não é? Publicidade enganosa, bandidos, malandro. Mas sim, isso provavelmente ajudou à introdução da internet em Portugal. E diz-me uma coisa, na altura conseguiste capital de bancos? Havia empresas de venture capital dispostas a apostar nestas empresas vanguardistas? Não. Eu ainda fui com o Luís Sequeira a alguns bancos comerciais, portanto bancos normais. Sabíamos lá nós que aqueles bancos que não investiam em empresas, basicamente fazem depósitos e emprestam dinheiro. Pois não ajudava o facto do Luís Sequeira, quer dizer, o Luís Sequeira de facto e gravata ajudava. Eu ir de cabelo até ao meio das costas e blusão de cabedal, se calhar não ajudava muito. Mas não, quer dizer, o número de empresas de capital de risco na altura era diminuto, tenho eu hoje a noção. E obviamente os bancos não emprestavam dinheiro para uns marmelos com 20 e poucos anos. Portanto, começámos com o nosso próprio capital. É isso, basicamente. Depois da Esotérica, eu ouvi falar de um projeto teu em que fazias portais para a ONI, correto? Quando eu saí da Esotérica em 97, na altura, no início, durante o ano de 97, o SAP andava com algumas dificuldades de alojar o site. E uma das primeiras coisas que eu propus ao novo Conselho de Administração da Esotérica, que nesse momento já tinha vendido 50% do seu capital, tinha um acionista maioritário, uma das primeiras coisas que eu propus foi, eu até sei de uma coisa que está a ter algum sucesso e o futuro da internet são os conteúdos e nós podíamos tentar perceber se podíamos comprar ou não. Maluco, eu era
era maluco, vamos é fazer o acesso. Depois o resto da história as pessoas sabem, não é? O SAP depois eventualmente foi vendido à Texto Editor e depois da Texto Editor à APT. Mas depois de eu ter saído no fim de 97, no início de 98, resolvi que ia fazer um concorrente ao SAP. Me parece, acho razoável, não é? Concorrer com a PT. E o que acontece é que nós começámos a desenvolver esse portal, eu e mais 3 amigos, e 6 meses de desenvolvimento, portanto nós estávamos ainda razoavelmente longe do fim, apareceu-nos uma empresa na altura, o Grupo Fórum, a dizer, nós temos um cliente que precisa de um portal, sabemos que vocês estão a desenvolver um portal, queremos comprar a solução toda. Querem comprar a solução toda? Então vende já. O cliente era a Telecel e o projeto era o NetCetera. E, portanto, todo o nosso código que tínhamos desenvolvido foi usado no NetCetera e depois com acrescentos. E depois de ter feito esse trabalho, levou-nos a fazer outro tipo de trabalhos semelhantes. Fizemos também os portais da Cabo Visão. Depois acabámos por fazer o portal da ONI também. Fizemos um conjunto de intranets, que não há, obviamente não há percepção pública, mas que para todos os efeitos são portais internos às empresas. E foi isso de 98 até 2001. Mais tarde, foste durante um período profissional funcionário público. Eu em 2001 terminei essa aventura dos portais. Terminei basicamente porque toda a gente sabe como é que foi o Bubble Burst, o .com Bubble Burst no ano 2001, basicamente. E eu aí nesse interregno, entre 2002 e 2004 foi precisamente quando resolvi ir fazer o MBA. Não havia muita coisa para fazer e eu também me apetecia também descansar um bocado. E foi uma coisa que me deu muito gozo. Eu gosto imenso da parte académica e até no decorrer desse tempo que estive no MBA acabou por derivar, ou acabou por resultar em eu também ser professor na Universidade Católica, primeiro de Gestão de Informação e depois de há 2 anos para cá professor de empreendedorismo. Em 2005, quando saí do MBA, estava pronto para começar uma nova empresa. Finalmente chegar ao meu sonho de ter uma empresa de jogos, de computador. Tive o convite para ir para a Administração Pública, onde estive de 2005 a 2008, no Ministério da Justiça, basicamente a dirigir ou a coordenar o Departamento de Informática, nome formal Instituto de Tecnologias de Informação da Justiça, com um título também muito informal, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Tecnologias de Informação da Justiça, mas basicamente era o diretor de informática, ponto. E portanto tive esse tempo de 2005 a 2008 na administração pública, portanto não funcionalismo público, administração pública, comissão de serviço, 3 anos, que depois em 2008 quiseram renovar, mas eu não quis porque era o ano final que tinha para defender a tese e ficar com o título de mestre, portanto refere-se a mim como mestre Mário Valente, não doutor, nem engenheiro, que eu não pago as cotas da ordem dos engenheiros, portanto não me posso intitular, mas mestre posso me intitular. Mas, portanto, tive esses 3 anos e tive a oportunidade de participar numa série de projetos muito interessante e com algum impacto e relevância para o país, o cartão de cidadão, a empresa na hora, documento único automóvel, informatizar os registros todos, e portanto fizeram-se muitas coisas basicamente, eu diria que 80% na área dos registros e notariado, na parte dos tribunais, que é outros 50% do Ministério da Justiça, não se fez tanto, infelizmente, porque há algumas resistências organizacionais. Por lá passaremos. E depois dessa aventura, eu dou contigo do outro lado da equação. Ou seja, tu hoje procuras Mários Valentes com grandes ideias e excelentes projetos para financiares. Sim, depois de eu ter saído do Ministério da Justiça, a minha ideia era começar um negócio novo. Comecei à procura, tentar perceber que capital eu conseguia obter para as ideias, para a meia dúzia de ideias que tinha. E o que acabou por acontecer foi que eu percebi que conseguia levantar mais capital do que o estritamente necessário para uma ideia. E portanto eu nessa altura começava-se já a observar o fenómeno da Y Combinator e outras coisas do género, tipo micro VC, micro Venture Capital, e portanto achei que podia levantar o capital
mais capital do que precisava para uma ideia e que podia assim apostar em várias ideias e em vez de ter focado numa e me chatear, podia estar focado em 3 ou 4 com o gozo de estar a começar várias empresas ao mesmo tempo, que é a parte que me dá mais gozo. Ao fim de 2 anos ou 3 já não tem grande piada trabalhar numa empresa que já fatura, que tem clientes, que está a crescer. Eu gosto mais da primeira parte, de mudar secretárias de lugar, de vez em quando aspirar o escritório. Portanto, acho mais piada a essa parte, o primeiro ano ou os 2 primeiros anos de uma empresa. Mário, o que é que aconteceu a Portugal? Porquê é que nós estamos na situação em que estamos? Quais são as causas desta crise enorme que afeta toda a gente? Gastámos dinheiro que não tínhamos, basicamente. Andámos a viver à conta do dinheiro dos outros. Eu acho que o problema de Portugal e da Europa atualmente, acho que resulta de uma coisa que não é recente, que é do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Obviamente com uma Europa devastada, no fundo mesmo, não é? Tinha batido no fundo, só havia um sítio para ir, que era crescer. E portanto na década de 50 observou-se um fenómeno mundial de crescimento que aparentou, as pessoas julgavam que podia durar para sempre. E portanto é nessa década de 50 e depois na década de 60 que se acha que isto vai continuar sempre a crescer e portanto nós podemos dar coisas sociais às pessoas. Aqui também está envolvido uma outra coisa, resultado de algo mais prévio, que foi a lógica socialista e keynesiana do início do século XX, e a ideia de que a União Soviética era um paraíso. E, portanto, a Europa, no geral, na década de 50 e 60, achou que o socialismo era a melhor coisa desde o pão cortado às fatias. E, portanto, isto está a crescer, há montes de dinheiro, vamos dar benesses às pessoas. Começou-se a ver que a coisa falhava redondamente na década de 70, como deu vários problemas. Depois, na década de 80, nomeadamente com a integração europeia, com a criação da Comunidade Europeia, houve ali também algum boom de produção de riqueza devido à criação de um mercado maior e continuaram-se a dar benesses. E depois chegámos onde chegámos, quer dizer, os governos, volto a dizer, tipicamente de índole socialista, e quando eu digo socialista não me estou a referir ao Partido Socialista. Para mim todos os partidos em Portugal que estão e na Europa em geral, a social-democracia é permanente em toda a Europa, mas em particular em Portugal todos os partidos têm um S no nome. Centro Democrático Social, que é um partido de centro-esquerda, PSD, Social-Democracia, que é mais ou menos à esquerda, PS, e portanto depois nem falo dos grupos de extrema-esquerda como o B e o PCP. As pessoas julgam que entre o CDS, supostamente de direita, e depois os malucos do PNR e coisas do género, acham que não deve existir mais nada. E há espaço para existir. Agora, de qualquer maneira, o que eu estava a dizer, durante esses períodos fizeram-se coisas malucas como, por exemplo, os governos, volto a dizer, de índole socialista em toda a Europa e em Portugal também, resolveram que o crédito devia ser democratizado, que estava mal que algumas pessoas não tivessem crédito. Não importava cá se podiam pagar ou não. O governo dava dinheiro para essas pessoas poderem ter crédito. E bonificava o crédito? Não, é precisamente os créditos bonificados. Basicamente os créditos bonificados era, ou bancos, deem lá dinheiro às pessoas, que o resto, a taxas baixas, que o resto a gente põe. Quer dizer, os bancos com o dinheiro... Mas a gente somos nós. A gente somos nós. Os bancos com dinheiro havido do Estado garantidinho, claro que emprestavam dinheiro a baixas taxas. Emprestavam a pessoas que não tinham possibilidade de os pagar por casas que estavam altamente inflacionadas. E, portanto, isso criou uma situação que resulta, em última análise, resulta no crédito do subprime, ou seja, as casas começam a cair em catadupe, os empréstimos para a habitação começam a não ser pagos em catadupe, e depois isso provoca uma crise financeira mundial, que obviamente
tem impactos em Portugal, que tinha alguns dos mesmos problemas de crédito imobiliário de baixa qualidade, subprime, e que, para além disso, tinha outros problemas, nomeadamente o facto, ou dois factos, um de crescer a baixo ritmo, 2% ao ano ou menos, e o problema de Gastar todos os anos 3%. continuar a gastar uma pipa de massa emprestada, de dinheiro emprestado. Portanto, eu acho que é uma coisa que vem mais de trás, mas que tem depois coisas relevantes, ou as coisas que despoletam a crise são nestes últimos 5 anos, 6 anos. Diz-me uma coisa, os nossos governantes, que parecem um bocadinho perdidos nos dias que correm, o que é que estão a fazer para lidar com isto? Parece-me que nós tivemos mais socialismo do que aqueles que podíamos pagar, ou seja, que quisemos ser todos muito generosos uns com os outros, infelizmente com dinheiro emprestado. E com dinheiro emprestado, depois, 30 anos mais tarde, temos um problema grave. E os nossos políticos hoje, que, como tu dizes, e na minha opinião muitíssimo bem, na realidade são todos de esquerda, estão a ter dificuldade a digerir o estado a que chegamos. O que é que eles podem fazer? E antes do que é que eles podem fazer, qual é a tua apreciação sobre aquilo que estão a fazer hoje? O que podem fazer é pagar o que devemos, que é o que estão a tentar. Mas eles estão a pedir mais dinheiro emprestado. Agora há juros mais altos do que anteriormente. Não é verdade. Os juros há 2 anos atrás, quando o governo caiu... Não, estou a falar dos juros dos últimos 30 anos. Os tais juros a 3% e a 2% e a 1% que nós tínhamos, enquanto Portugal foi AAA. Mas os juros neste momento para os Estados continuam a ser relativamente baixos. Portugal ultrapassou os 10% de juros que lhe cobravam para ter dinheiro emprestado, acima dos famosos 7% que o ex-ministro Teixeira dos Santos referia. Portugal chegou a estar nos 10 e nos 11 e nos 12 e atualmente está abaixo dos 7, precisamente. Portanto, é preciso pagar o que se deve e já não é nada mau sinal que os juros que são cobrados a Portugal por dinheiro emprestado tenham vindo a diminuir. Portanto, qual é a solução? É pagar o que devemos, porque nenhuma pessoa, nenhuma instituição que empresta dinheiro continua a emprestar dinheiro ad infinito. Quer dizer, eu sou teu amigo, pedes-me 1000 euros em janeiro. Ok, tudo bem, e tu foste às Maldivas. Pedes-me dinheiro em fevereiro, 1000 euros, e compraste um novo LCD. E por aí adiante até ao fim do ano. Ao fim do ano, 12.000 euros, se me vies pedir no janeiro seguinte mais 1000 euros, eu não te dou. Não posso obrigar-te a mudar de vida, mas não empresto mais. Pura e simplesmente. Portanto, tens que deixar o estilo de vida a que estiveste habituado usando o meu dinheiro. Portanto, é isso que tem acontecido e que é isso que é preciso fazer. Eu acho que outra coisa que é preciso ter a percepção, que é importante, está mais do que demonstrado desde o início do século XX, por vários economistas, que receber dinheiro emprestado e pagar os respectivos juros, os juros são equivalentes a impostos. Portanto, o que nós temos neste momento, estamos a obter dinheiro emprestado a 6% ou a 5%, ou seja lá o que for. Parece muito bem, não é preciso subir os impostos mais, mas para todos os efeitos a geração a seguir vai pagar precisamente 5% ou 6% a mais de impostos. Portanto, andou-se a empurrar o aumento de impostos com a barriga e, portanto, em alguma altura íamos ter que pagar os juros daquilo que pedimos emprestado. Sob a forma de quê? Sob a forma de impostos, que são, como eu estava a dizer, está demonstrado pelos economistas, os juros que se pagam por um empréstimo é equivalente a impostos. No futuro é empurrar os impostos para a frente. Mas cobrar impostos é só um dos lados da questão. E a despesa? Quando é que nós diminuímos aquilo que na realidade gastamos a mais todos os anos? Já se tem estado a tentar diminuir este Mas ninguém governo. quer diminuir coisa nenhuma. Toda a gente fala em diminuir a despesa, mas quando chega a altura de escolher onde se diminui... Ninguém quer que diminua. Diminuam a todos os outros. Menos a mim. Eu não. Eu até estava bem. Certo. Eu acho que se têm feito algumas tentativas de diminuir a despesa. Mas elas não são fundamentais, não são de base
e não são duráveis no tempo, ou seja, pode-se fazer agora aqui alguma poupança neste ano e no próximo, mas não se pode continuar a fazer esses cortes pelos anos a seguir. Os cortes que se tinham que fazer neste momento têm que ser cortes de fundo, duradouros, que durem para os próximos 10 anos, pelo menos. Mário, a ideia que eu tenho é que, fazendo uma pequena metáfora, Portugal parece-me aquela família de ex-ricos que está profundamente endividada. E para resolver o seu profundo problema de endividamento, está a baixar os salários até ao limite dos seus 6 funcionários de quarto, do seu porteiro e do jardineiro. E não passou pela cabeça do chefe dessa família que se calhar precisa de menos funcionários para fazer a limpeza dos quartos e se calhar tem que dispensar o jardineiro e tem que ser ele a cortar a relva. Isto soa familiar? Sim. Sim, basicamente é isso. As pessoas têm que mudar de estilo de vida, tem que lhes ser reduzido a sua capacidade de riqueza, porque basicamente estiveram a viver acima das suas possibilidades, porque os governos estiveram a viver acima das suas possibilidades. As pessoas acham, ai não, mas eu pedi empréstimos e tenho estado a pagá-los. Pois pediram empréstimos, mas o dinheiro veio de onde? Veio do Estado pedir dinheiro de fora, e os bancos também, obviamente. E portanto estivemos todos a viver com dinheiro emprestado e as pessoas têm que ter a percepção que tem que ser reduzido o seu poder de compra para níveis reais, nomeadamente em linha com a sua produtividade. Obviamente as pessoas, sim senhor, corte-se aqui, corte-se acolá. Ok, agora vamos cortar na educação. Na educação não. Então é na saúde. Na saúde também não. Ou seja, as pessoas querem tudo, mas não pagar impostos. Não percebem que há aqui um trade-off. Quero ter muitas coisas, muitos impostos. Quero ter menos impostos, menos coisas. A França tem montes de benefícios sociais. É por isso que o norte da África quer todo ir para lá, e os portugueses também vão para lá. Mas basicamente o topo de impostos é 50%, ou seja, há pessoas que metade do que ganham entregam ao Estado. E quer dizer, estavam a chegar as coisas a um nível absurdo, que este maluco que está lá agora, o socialista Hollande, já queria cobrar 75% aos ricos. E é o famoso caso do Gerard Depardieu, que é, então está bem, então eu vou-me embora para outro país. Que é inevitável, quer dizer, as pessoas pensam o quê, não é? Agora, cortar do lado da despesa. Pois, é preciso ter coragem para cortar no lado da despesa. Okay. E para enfrentar os vários interesses corporativos. Então deixa fazer-te uma proposta. Agora és o Primeiro-Ministro, tens exatamente as mesmas condições para governar Exatamente, tens exatamente as mesmas condições para governar que tem o Pedro Passos Coelho. E eu pergunto, versão Reader's Digest, resolve a crise em 3 minutos. Pois isso eu ia perguntar quanto tempo é que tens. Versão Reader's Digest. E por onde é que eu começo? Reduzir 10% os salários a massa, não é os salários, a massa salarial da função pública. Como é que isso se resolve de uma maneira muito simples? É dizendo a todos os organismos, vocês têm que reduzir 10% na massa salarial. Não é 10% nas despesas correntes, é nas despesas de salários. Portanto, têm que reduzir. Agora inventei uma maneira. Os vários dirigentes podiam optar por despedir muitas pessoas com salários baixos, ou melhor ainda, podiam optar por despedir meia dúzia de pessoas com salários muito altos, que são aquelas que já estão há imenso tempo na administração pública, que se calhar já se deviam reformar, e que são aquelas que normalmente têm todos os vícios e que metem areia na engrenagem de quem quer fazer mudanças. Portanto, era muito simples. Reduzam 10%. E não há cá métodos de avaliação e comitês e não sei quantos. É de forma completamente discriminatória. O dirigente do organismo podia mandar embora as pessoas que quisesse. Depois, se calhar, para além disso, era preciso despedir mais alguns funcionários públicos. No meu tempo na administração pública, eu vi pessoas que trabalham imenso, que saem tarde e a más horas, que se fartam de trabalhar, mas que ganham mal. Eu de imediato proporia aos sindicatos não mudar a massa salarial, despedir pessoas, mas a massa salarial que já era gasta ser usada à mesma, mas para aumentar as pessoas que realmente trabalham.
Isso não trazia redução de custos, de despesas, obviamente, mas trazia muito mais produtividade, porque deixavam de lá estar os chatos e os que andam a coçar o cu nas paredes, literalmente, ficavam só os bons. Mais coisas. Limitava as várias pensões sociais ao salário mínimo, ou quando muito, a 3 níveis: salário mínimo, 2 vezes o salário mínimo e 3 vezes o salário mínimo. Ou seja, não há cá reformas, sendo o salário mínimo 500 euros, não há cá reformas acima de 1500 euros. Quer dizer, a segurança social foi criada, e a lógica da segurança social, numa lógica socialista, portanto, do interesse da sociedade, foi criada, não foi para manter o nível de vida das pessoas, foi criada para as pessoas não caírem abaixo de um certo nível de vida. Assumindo que isso é o salário mínimo nacional, as pessoas não têm pensões de milhares de euros, têm uma pensão, uma reforma que garante que elas não caem abaixo de um determinado limiar. Ai, mas eu tinha um nível de vida com 5 mil euros por mês. Então agora tem 1500 e tivesse poupado os outros. Mas inclusive eu neste ajuste, este ajuste ao salário mínimo nacional das várias pensões sociais, era também para aplicar às outras pensões sociais. Ou seja, é absurdo, mais uma vez numa lógica socialista que não é aquela que eu suporto, é absurdo haver pessoas com 70, 80 anos de idade que recebem de pensão de reforma 200 euros e 300 euros. Quer dizer, se considera que o mínimo necessário são 500 euros de salário mínimo, não havia pensões abaixo de 500 euros. Eram todas iguais a 500 euros. Eu já fiz algumas contas e aquilo que se podia cortar nas pensões exageradas dava perfeitamente para colocar as pensões de faixas mais desfavorecidas, de as colocar ao nível mínimo, assumindo que é o salário mínimo nacional. Mais coisas. Acabava com o Ministério da Justiça. O problema da Justiça em Portugal é que as pessoas julgam que a Justiça é o Ministério da Justiça. E a Justiça, na realidade, divide-se fundamentalmente em 2 partes: registro e notariado, portanto, registro civil, registro comercial, registro automóvel, registro predial, e depois os tribunais. E, portanto, as pessoas pensam que os problemas todos da justiça em Portugal, primeiro pensam justiça, tribunais. E depois pensam que o problema dos tribunais está no Ministério da Justiça, quando não está. Está nos intervenientes no sistema judicial. Juízes, é suposto ser independente dos governos, certo? Precisamente. Juízes, magistrados, advogados. Aquilo que eu fazia, muito simplesmente, era fazer como se faz com as administrações regionais, locais, portanto, as autarquias, que era autonomizar completamente o sistema judicial, e fazer transferências de verbas para o sistema judicial e eles que se arranjassem como quisessem. Isto, nomeadamente, envolvia passar a Polícia Judiciária e a Direção-Geral da Administração da Justiça para os juízes, para o lado dos juízes. O Instituto de Registros e Notariado seria o registro comercial, predial e automóvel, passaria para o Ministério da Economia, provavelmente. O registro civil passaria para o Ministério da Administração Interna, e depois outros organismos, o Instituto de Reinserção Social, que acho que hoje em dia é a Direção-Geral de Reinserção Social, passava obviamente para o Ministério da Segurança Social e Solidariedade. Quem é que falta mais? As prisões passavam também para o Ministério da Administração Interna, e portanto não era necessário os gastos que se têm com o Ministério da Justiça, que curiosamente é aquele que depende menos das verbas do Estado, porque se financia muito bem, tanto com os registros e notariado como com as custas judiciais. E isto tinha uma outra vantagem, ou 2 vantagens, de facto. Uma, tornava completamente independente o poder judicial, completamente independente do poder executivo, leia-se os governos. Para além disso, as pessoas passavam a ter a percepção de quem é que era realmente responsável por qualquer problema que houvesse na justiça. Epá, eu arranjava mais. No Ministério da Saúde é uma ideia que corre também, que é a utilização de cheques de saúde. A mesma lógica podia ser aplicada ao Ministério da Educação. Se bem que eu tenho
uma ideia diferente, tanto para o Ministério da Educação como para o Ministério da Saúde. As pessoas normalmente ou é do Estado ou é privado. Está mal, privado está mal, a saúde. E na realidade há um ponto intermédio, que curiosamente os governos socialistas, e volto a repetir, isso inclui o PSD, o CDS e o PS, nunca pensam. O socialismo normalmente gosta muito, os comunistas ainda mais, da ideia de cooperativas e associações. É muito simples. Este hospital é do Estado. É concessionado a quem? A uma empresa ou uma associação, uma cooperativa, criada por médicos e enfermeiros. Esta escola é concessionada a uma associação, ou uma empresa, ou uma fundação, ou uma cooperativa de professores. É concessionada durante 5 anos. Exigem-se determinado nível de serviço e de X em X tempo, anualmente ou então ao fim dos 5 anos, faz-se um inquérito ao cliente, perguntar: esta associação de professores tem feito o seu trabalho nesta escola? Tem. Renova-se a concessão para 5 anos. Não tem feito o seu trabalho. Perdem a cooperativa ou a associação perde a concessão, venham os novos. Portanto, com o ensino é semelhante a tua solução. Sim, a educação e a saúde, quer dizer, volto a dizer, a educação e a saúde não têm que necessariamente estar num dos extremos, ou completamente tratados pelo Estado, ou completamente tratados no privado. Há outras formas de organizações, nomeadamente associações e cooperativas, que podiam ser criadas pelos profissionais da área, que então geriam cada uma das suas concessões ou cada uma das suas responsabilidades da maneira que achassem mais adequado. Inclusive, os médicos que acham que a saúde não deve estar sujeita a critérios economicistas tinham uma excelente oportunidade para fazer um hospital e garantir que todos os serviços desse hospital eram completamente à borla. Portanto, uma vez que eles são magnânimos e completamente interessados no bem da população, e a quem não interessa o dinheiro que se gasta com a saúde, tinham a oportunidade de, neste hospital que a nossa associação gere, neste hospital não se cobra nada às pessoas. Isso é que era verdadeiramente serviço público. E verdadeiramente impossível também, porque a menos que eles sejam alquimistas e consigam gerar barras de ouro, alguns na cave, dificilmente conseguem pagar pelos medicamentos, drogas e equipamentos que precisam para fazer esse serviço magnânimo. Então os médicos não podem vir dizer que a saúde não se pode sujeitar a mecanismos economicistas, porque na realidade sujeita-se a mecanismos economicistas. Quer dizer, volto a dizer, uma associação de médicos geria um hospital, pode perfeitamente prescindir dos seus salários e de tudo. Não há cá critérios economicistas. Nomeadamente, por exemplo, nos seus salários, não é? É fácil dizer que os princípios economicistas não contam para nada quando eu tenho um salário assegurado ao fim do mês, e isto sem contar que depois tenho a minha clínica privada onde ganho adicionalmente. Pronto, e é muito fácil ser generoso quando se trata de escolher as drogas que se vão administrar aos doentes, quando o dinheiro é dos outros. Claro. Ou seja, quando não se paga droga nenhuma dessas e se escolhe entre aquelas que parecem mais indicadas, é tudo muito bonito, mas alguém tem que as pagar. Há aquela história do tipo que era tão bom, que quando encontrava um pobrezinho, apetecia-lhe logo dar-lhe a camisa do amigo. Portanto, eu também consigo ser magnânimo e ajudar toda a gente. Imagina, por exemplo, eu tenho pena, obviamente, e choca-me que algumas pessoas passem fome. E, portanto, não tenho problema nenhum em ajudá-las e dar-lhes comida. Se tu não te importares, eu passo amanhã em tua casa e trago o frigorífico comigo. Temos pena, é assim. Mário, e relativamente a impostos, deixavas tudo como está ou fazias alterações radicais ou não radicais? Fazia alterações radicais. E que alterações eram essas? Vamos começar pelo primeiro. Baixava o IVA de 23% para 17%. Porquê 17%? Porque é um número giro. Porque era o que estava antes. Porque é o normal, acho que é a média na União Europeia. Baixava para um valor qualquer. 17%. E depois eliminava o IRC, o Imposto sobre as Empresas. Não faz sentido nenhum. Basicamente o que as empresas fazem é incorporar esses 25% no custo das pessoas e as pessoas acabam por pagar
pelas empresas. E isso até podia gerar mais dinheiro, porque o dinheiro que ficava na empresa tem que ser distribuído em salários ou em dividendos. E depois, esses valores são sujeitos a IRS, que normalmente é maior do que em média, é maior do que os 25% do IRC. Mas basicamente descia o IVA para 17% e mais coisa menos coisa, provavelmente mantinha o IRS e baixava também, mas basicamente o que eu fazia era IVA 17%. O IVA 17% é cobrado em todas as transações comerciais, ou seja, IMI ou Imposto Imobiliário, ou lá como é que se chama agora, que muda todos os meses, 17%. Mais-valias, Imposto sobre as mais-valias, portanto transações em bolsa, 17%. Compra de automóveis, desaparecia lá o imposto do automóvel e a taxa do combustível. Quando se vendia um automóvel, 17%. Portanto, basicamente 17% ou o valor que se determinasse para o IVA era cobrado em cima de todas as transações comerciais. Depois há algumas alterações mais específicas que eu faria, provavelmente uma única, que seria permitir que as empresas com menos de 3 anos e menos de 100 mil euros de faturação, as chamadas startups, pudessem diferir o pagamento de impostos. Ou seja, não é deixarem de pagar impostos e segurança social, era diferi-los. Ou seja, aquilo que deviam pagar ia ficando em conta. Quando a empresa atingisse os 100 mil euros de faturação ou passasse os 3 anos, portanto já era uma empresa que já está razoavelmente bem estabelecida, começava a pagar os impostos que ficaram em conta, acumulados, começavas a pagar em suaves prestações mensais. Se a empresa não chegasse aos 100 mil euros ou aos 3 anos de vida, fechava, não tinha nada a pagar, e assim o Estado normalmente é sócio de todas as empresas, mas só para as coisas boas, que é cobrar os lucros. Para as coisas más, quando há perdas e é preciso pôr dinheiro, o Estado já não é sócio. Já não portanto, é acionista. o pior sócio do mundo. Já não é acionista. Mas portanto, isto que eu estou a dizer, garantia que de facto o Estado era verdadeiramente um parceiro na criação de empresas, porque partilhava o risco. Quando se partilha o risco, partilha-se o risco para o bom e para o mau. Portanto, fundamentalmente fazia esta mudança porque verdadeiramente 90% ou mais dos postos de trabalho no país são criados por pequenas e médias empresas e nomeadamente por empreendedores. Eu acho um bocado absurdo dar milhões de subsídios e vários benefícios fiscais, etc., às empresas com 10 milhões de faturação e coisas do género. Portanto, eu, em termos de impostos, faria basicamente estas alterações. Uma pergunta que eu não resisto a fazer. Porquê é que nós precisamos de legislação laboral? Porquê é que nós precisamos de proteger os trabalhadores de quem os contrata? Porquê é que essa lógica foi implementada e ela faz algum sentido? Eu sou um neoliberalista. Sou defensor de uma lógica liberal. Basicamente por causa de uma coisa. O liberal significa liberdade. Em contrapartida, a lógica socialista / coletivista representa a sociedade é mais importante que o indivíduo. E isso a mim chateia. Não gosto. Agora, numa lógica de proteção da sociedade ou dos indivíduos, volto a dizer, sendo que eu não subscrevo, eu percebo a lógica. Agora, uma coisa é existir alguma proteção laboral, alguma legislação laboral que protege pessoas, sei lá, com mais de 35, mais de 40, mais de 45 anos. Vejo alguma lógica que haja proteção para essas pessoas e, portanto, que seja mais difícil despedir essas pessoas. Agora, ter proteção laboral, legislação laboral que impede que se despeça uma pessoa com 20 ou 22 ou 25 ou 30 anos, acho que não faz sentido nenhum. Essas pessoas ainda estão em muito boa altura de trabalhar e, portanto, de estarem
estarem fechadas ou impedidas de aceder ao mercado do trabalho. Portanto, acho que a legislação laboral a existir devia ser gradual, dependendo do tempo de trabalho dos funcionários. De qualquer maneira, eu preferiria, como digo, não subscrevo esta lógica coletivista, eu preferiria que houvesse liberdade na criação de contratos de trabalho, ou seja, tu queres trabalhar para mim e queres que eu só te possa despedir com 6 meses de antecedência do aviso. Fazemos esse acordo? Certo, mas fazemos esse acordo e eu quero também que tu, se te vais despedir, também tem que ser com 6 meses de antecedência. Tu queres estar seguro no teu posto de trabalho e, portanto, queres que eu te avise no caso de despedimento com 2 anos de antecedência. Então eu quero que tu só te possas despedir dando um aviso com 2 anos de antecedência. Portanto, acho que a criação de contratos entre indivíduos, entre organizações e indivíduos, deve ser livre, não é? Quer dizer, as pessoas com mais de 18 anos são livres para decidir, as mulheres, se fazem um aborto ou se escolhem drogas, se as consumem, uma série de outras coisas. Portanto, são adultas para esse tipo de coisas, para conduzir automóvel, para fumar, mas não são adultas para estabelecer contratos de trabalho com organizações, não sabem escolher, são burras, são atrasadas mentais. Não, quer dizer, isto não é coerente. Quer dizer, se se considera que uma pessoa, que um indivíduo tem idade para tomar as suas próprias decisões, esse princípio tem que se aplicar a todo o tipo de decisões que esse indivíduo tem que tomar. Uma delas é: que contrato de trabalho é que eu faço? E diz uma coisa, Mário, há algum cenário em que tu concebas que alguém despeça um funcionário dedicado e lucrativo? Pois, não faz sentido nenhum. Quando se quer despedir, quem se quer despedir é precisamente aquelas pessoas que não produzem o suficiente. Ou o trabalho que fazem, por simplesmente não gera o dinheiro suficiente para lhes pagar. Mas isso não é culpa de um patrão. Infelizmente é uma circunstância. Ou pode ser uma situação estrutural. Quer dizer, estamos agora em crise, eu não posso despedir ninguém. É meio caminho para a empresa abrir falência. Ou seja, era preferível dizer: eu tenho aqui uma empresa, mas que para sobreviver, das duas uma, ou tenho que baixar os salários 10%, ou tenho que despedir 10% das pessoas. O que era uma coisa interessante para propor ao plenário de trabalhadores: como é que é? Querem 10% de vocês irem embora ou querem que todos os salários sejam cortados em 10%? Agora decidam. Mas, quer dizer, uma situação estrutural como existe neste momento, uma crise, não é culpa de um patrão ou de uma empresa ou de alguém. E, portanto, não faz muito sentido dizer: bom, nós estamos numa crise e, portanto, não se pode despedir ninguém. Há alturas em que, por muito que isso custe, e eu já tive que despedir amigos, e dói, há alturas em que isso tem que ser feito a bem da sobrevivência não só da empresa, mas a bem da sobrevivência dos postos de trabalho que ainda podem ser protegidos. E com a legislação atual e com a Constituição atual, tu achas que é possível criar um framework minimamente equilibrado entre pessoas que trabalham numa empresa e entre as pessoas que gerem e que são donos dessa empresa? Atualmente a legislação, a Constituição não impede os despedimentos. A lei permite os despedimentos, mas o que acontece é, quando são acima de 5 ou 6 pessoas, não me recordo agora bem, quando é acima de um determinado número de pessoas que se pretende despedir, e esse número é relativamente baixo, já não se aplica o despedimento individual, aplica-se o despedimento coletivo, o que significa, portanto, que se eu quero despedir 4 pessoas e o limite é 5, basicamente eu escolho mais uma e despeço 5 para entrar no regime do despedimento coletivo. Portanto, a lei atual não impede despedir as pessoas. Despedir as pessoas tem custos enormes. Isso não é a mesma coisa que impedir de despedir as pessoas? É, obviamente, não é? Ok, eu vou despedir esta pessoa, vou ter estes custos, portanto a minha empresa vai ter menos lucros e eu ainda se calhar tenho que despedir mais outra pessoa. Como digo, se houvessem contratos de trabalho minimamente livres, quer dizer, as pessoas estabeleciam
o tempo de duração, estabeleciam qual a antecedência, o período de antecedência para dar a notícia ou para dar aviso de despedimento, mas permitia que as pessoas, livremente entre elas, e nomeadamente entre os trabalhadores e as empresas, porque as empresas não são uma coisa, as empresas são uma coisa abstrata, as empresas não são pessoas, quem são pessoas são quem está também a gerir a empresa, e portanto isso permitia que, olha, eu tenho aqui uma pessoa, as coisas estão difíceis neste momento, olha, eu gostava de negociar consigo, rever o nosso contrato de trabalho e baixar o salário, reajustar o salário durante algum tempo. Se isso pudesse ser feito, era porreiro. Esse tipo de coisas não é permitido pela legislação atual e, portanto, a única solução é despedir e dar indemnizações. O que pode só por si fechar empresas. Claro, evidente. Bom, ficamos por aqui neste especialíssimo com o Mário Valente. Até à próxima.